Olá pessoal, meu nome é Marcos César Gonçalves, professor de Direito Administrativo, e estou aqui no Saber Direito Responde. Estamos analisando as questões enviadas pelos internautas durante o curso Intervenção do Estado na Propriedade. Questões interessantes, questões que demonstram que o aluno quer saber mais sobre o ponto específico. Então, agradeço desde já aqueles que enviaram as perguntas e vamos então começar a responder, a discutir estas questões apresentadas pelos nossos internautas. Questões estas enviadas para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira questão apresentada foi uma questão enviada por Rodrigo Souza, de Catanduvas. E a pergunta dele diz o seguinte: o imóvel que encontra-se impedido de construir e colocar anúncios e cartazes que prejudique ou impeça a visibilidade do bem tombado sofre alguma espécie de intervenção? Se sofre, qual é essa espécie? Bom, boa pergunta, inteligente a pergunta apresentada pelo Rodrigo de Catanduvas, obrigado pela pergunta enviada, e deixa aqui muito visível que ele, lógico, estudou o tema, entendeu o tema e já começa a fazer relação entre as espécies de intervenção do Estado na propriedade. Por quê? Porque o tombamento, na verdade, impõe uma restrição sobre um determinado imóvel. Mas os imóveis que estão ali na vizinhança também sofrem alguma restrição advinda desse tombamento. Veja, o tombamento é só sobre um determinado imóvel, mas os vizinhos, os imóveis vizinhos, mesmo não tombados, sofrem uma restrição. Veja que a restrição desse imóvel vizinho não é tombamento, porque o tombamento é sobre um específico imóvel. Qual é essa restrição? Essa é a pergunta, a inteligente pergunta apresentada pelo Rodrigo de Catanduvas. Veja, Rodrigo, essa pergunta específica, eu respondo a você dizendo o seguinte: um imóvel vizinho sofrendo um ônus em favor de um outro imóvel. Qual é o instituto que fala sobre isso? Servidão administrativa. Por quê? Porque nós temos um determinado bem sofrendo um ônus em favor de outro bem. É o bem tombado. Característica permanente, característica que se mantém no tempo. Então, o imóvel vizinho, Rodrigo, ele está proibido de colocar cartazes, de colocar outdoors, colocar qualquer coisa que venha a prejudicar a visibilidade ou as características originais daquele bem tombado. Então, de todas as formas de intervenção, servidão, limitação, ocupação, requisição e tombamento, nós aplicamos, nesse caso específico, a servidão administrativa. Obrigado pela pergunta apresentada. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta apresentada pelo Tiago Barreto, de Mossoró. A pergunta diz o seguinte: todas as servidões administrativas necessitam de registro em cartório? Muito boa pergunta. Obrigado, Tiago, pela pergunta apresentada. E é inteligente a questão apresentada. Todas as servidões precisam de registro em cartório? A regra é essa. A regra é essa, Tiago. Por quê? Porque a servidão é um direito de caráter real, que deve ser registrado em cartório até para produzir efeitos a todos os demais interessados, a toda e qualquer outra pessoa. Então, registra-se em cartório para que depois, futuramente, ninguém venha alegar que não sabia daquela servidão administrativa. O que é a servidão, né? Para aqueles que ainda não dominam bem essa espécie de intervenção do Estado na propriedade. A servidão administrativa é a possibilidade de um bem sofrer um ônus em favor de um outro bem. E ele pergunta se todas elas devem ser registradas em cartório. Bom, para responder esta pergunta, eu trago aqui uma exceção do que nós temos, que é o caso da servidão de trânsito, ou também chamado de servidão de passagem. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar esse tema e apresentou o seguinte fundamento:
aquelas servidões que já se mantêm no tempo, que já é de conhecimento popular, que tem obras, ou seja, tem uma estrada, essa servidão não precisa do registro em cartório. Vamos a um exemplo concreto. Nós temos uma grande fazenda, no meio dessa grande fazenda nós temos especificamente uma chácara. A chácara está encravada. Essa propriedade maior deve suportar esse ônus de passagem. Bom, se inicialmente, quando foi aceita a construção dessa estrada, o proprietário da fazenda maior permitiu sem grandes problemas, e agora já exige o pagamento ou exige que se retire essa passagem, nós então temos a posição de que o tempo mantém essa servidão. Então veja, para você, Tiago, digo que a servidão de trânsito ou a servidão de passagem, segundo o Supremo Tribunal Federal, se já tiver configurada com o tempo, não precisa de registro em cartório. E o Supremo Tribunal Federal expôs isso muito bem na sua súmula 415. Então, o tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Tiago, pela questão apresentada, questão inteligente. Vamos a uma outra pergunta. Pergunta agora apresentada por Felipe Araújo, de Vila Velha, no Espírito Santo. Obrigado, Felipe, por essa pergunta apresentada. Vamos a ela. Como é definida a porcentagem de indenização no tempo decorrente de juros compensatórios, tendo em conta a medida provisória 1577/97 e a ADI 2332-2 do Supremo Tribunal Federal? Bom, antes de começar a responder a pergunta propriamente dita, pergunta extremamente inteligente, pergunta que exige um conhecimento aprofundado de desapropriação, especificamente do ponto indenização dentro da desapropriação, eu informo ao Felipe, bem como aos demais que estão assistindo esse nosso ponto específico, que os juros compensatórios, eles têm o papel de compensar o proprietário do bem pela perda do bem sem ver o dinheiro respectivo daquela propriedade. Esses juros compensatórios, então, eles surgem em duas situações específicas. No caso da emissão provisória na posse e na desapropriação indireta. Nas duas situações, o proprietário perdeu o bem, perdeu a posse do bem, mas não recebeu a devida indenização. A desapropriação indireta é aquela situação configurada como esbulho e a emissão provisória na posse é autorizada pelo juiz durante o processo de desapropriação, mas nessa situação o proprietário não recebe toda a indenização devida. Então veja, perdeu a propriedade, mas não recebeu o dinheiro devido. Como nós vamos regulamentar essa situação? Como bem perguntou o Felipe, nós temos dois dispositivos. A medida provisória 1557 de 97 fala que a taxa é de 6% ao ano. Já a ADI suspendeu os efeitos dessa medida provisória, dizendo que, na verdade, é de 12% ao ano. Então, temos aí a seguinte situação. A medida provisória limitando em 6% e a ADI em 12%. O problema é que essa ADI, ela foi decidida com efeitos ex nunc, ou seja, só produz efeitos dali em diante. Do dia em que a medida provisória foi editada até o dia em que veio a decisão do STF, ela vigorou e ela impôs seus efeitos, sendo de 6%. Para regular esse tema e tirar as dúvidas existentes sobre ele, o STJ editou uma súmula. Nós temos, então, a súmula do STJ, a súmula 408 do STJ, que diz o seguinte: do dia da emissão da medida provisória até o dia da publicação da ADI, que suspendeu os efeitos dessa medida provisória, prevalece a taxa alíquota de 6% ao ano. Dali em diante, 12%
ao ano. E para ficar bem claro para o Felipe e os demais telespectadores, essas datas especificamente são: a medida provisória foi publicada no dia 11/6/1997 e vigorou até o dia 13/9/2001, quando então foi publicada a ADI 2332-2. Então, uma questão relevante, uma questão que exige uma profundidade de conhecimento. Obrigado outra vez, o Felipe, por enriquecer o debate, o estudo da intervenção do Estado na propriedade. Bom, vamos agora para um rápido intervalo e logo depois retornamos com mais questões sobre o Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde, analisando as questões que os internautas nos enviaram sobre o tema intervenção do Estado na propriedade. Vamos mais algumas perguntas enviadas pelos telespectadores, já agradecendo pela participação. Temos agora a pergunta apresentada pela Patrícia Quirino, de Paraty, no Rio de Janeiro, cidade linda de Paraty. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. E a pergunta dela é a seguinte: existem outras formas de tutelar um patrimônio cultural, histórico brasileiro que não seja o tombamento? Tem tudo a ver com a sua cidade, Patrícia. A cidade também que tem uma proteção histórico-cultural extremamente relevante. Bom, sabemos que o tombamento é uma das principais formas de proteção de um determinado bem chamado de histórico e cultural, importante para a sociedade. Só que além do tombamento, temos outros sim. O tombamento está na Constituição, está definido na Constituição, nós temos vários dispositivos que falam sobre o tombamento, sobre a preservação. Nós temos lá no artigo 22, o artigo 23, no artigo 30 da Constituição Federal, que fala sobre esses pontos específicos. Mas além deles, nós temos outros. Nós podemos também proteger esse bem por meio da ação popular ou da ação civil pública. A ação popular que nós encontramos na Constituição, no artigo 5º, especificamente no inciso 73. Lá no inciso 73 do artigo 5º, nós vamos encontrar o seguinte, que a ação popular pode ser utilizada para proteger o patrimônio público, o patrimônio histórico e cultural, a moralidade. Então nós temos outros dispositivos e também pode ser utilizado para proteger o patrimônio público. Além dessa ação popular, nós temos também a ação civil pública, que também está colocado na Constituição sobre esse específico ponto. O artigo 129, inciso 3 da nossa Constituição, fala que pode ser utilizada a ação popular para a proteção de bens que têm uma relevância histórica e cultural para a nossa sociedade. Então, veja, além do tombamento, respondendo à sua pergunta, nós temos a ação civil pública, nós temos a ação popular. Eu ainda posso enriquecer a sua pergunta falando o seguinte: é necessário o tombamento para aplicar esses dois dispositivos que eu acabei de falar? Não, não. Nós podemos ingressar diretamente com a ação popular ou com a ação civil pública para a proteção desse patrimônio, mesmo que ele não esteja já devidamente protegido por meio do tombamento. Então, na verdade, nós temos aqui dois instrumentos que vêm a crescer, que vêm dar maior possibilidade de proteção do nosso patrimônio. É isso. Obrigado, outra vez, Patrícia, pela pergunta. Vamos à próxima. Pergunta apresentada pelo Pedro Oliveira, de Águas Lindas de Goiás. Pedro Oliveira, a pergunta é a seguinte: pessoa privada pode impor servidão sobre bem público? Boa pergunta, muito obrigado, Pedro, pela pergunta apresentada. Pergunta inteligente. Nós explicamos aqui sobre a servidão, mas falamos da servidão administrativa. Nós não comentamos sobre a servidão civil. A servidão civil que está lá no Código Civil, que é a relação de um bem sobre outro bem, bens privados, essa servidão não pode se aplicar sobre bens públicos. Então, a doutrina majoritária entende,
Pedro, que nós não podemos utilizar a servidão para impor sobre prédios públicos. Então, a servidão só pode ser utilizada, a servidão administrativa só pode ser utilizada pela administração sobre prédios privados. E prédios públicos não cabe a servidão por particular. É assim que nós devemos entender este tema em específico. Veja, respondemos aqui algumas perguntas, vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais Saber Direito Responde, perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Obrigado. Olá, pessoal. Nós estamos aqui analisando as questões enviadas pelos nossos telespectadores e sobre o tema intervenção do Estado na propriedade. Já respondemos algumas perguntas e agora vamos dar prosseguimento respondendo mais outras enviadas pelos telespectadores. Já de pronto, agradecendo pela participação. Temos aqui outra pergunta apresentada pelo Pedro Paes, de Taguatinga, no Distrito Federal, e a pergunta é a seguinte: é possível o tombamento de bens pertencentes a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos? Inteligente a sua pergunta, Pedro. Inteligente a sua pergunta porque, quando eu expliquei o ponto tombamento, eu disse que os patrimônios históricos, culturais, artísticos são protegidos pelo poder público. Mas e aquelas casas especializadas em vender produtos históricos? Muitas vezes, esses produtos históricos podem, então, sofrer essa restrição chamada de tombamento. Mas para esse caso específico, Pedro, nós temos um dispositivo que fala sobre essa questão, que é o artigo 3º do Estatuto do Tombamento. Esse artigo 3º, que é do Decreto-Lei 25/37, deixa claro para nós que nós temos alguns bens que não estão passíveis de sofrer o tombamento. Por exemplo, não sofre tombamento aqueles bens pertencentes às entidades ou às pessoas diplomáticas. Aqueles bens que ingressaram no Brasil em razão de empresas estrangeiras que tenham trazido esses bens para o Brasil, estão adornando as suas localidades. E nesse caso específico que você perguntou, casa de comércio, também se encontra dentro desse artigo. Especificamente no artigo 3º, inciso 4º, vem falando que não cabe o tombamento desses bens específicos pertencentes a essas pessoas ou essas entidades que vendem produtos históricos. Obrigado pela pergunta. Vamos à próxima pergunta. Pergunta enviada pelo Juliano Guerra, de Canudos, na Bahia. Obrigado, Juliano, pela pergunta. E ela diz o seguinte: é possível a desapropriação de bens das entidades da administração indireta federal? Pergunta também extremamente inteligente. Você, Juliano, já deve ter dado uma olhada, já deve ter dado uma estudada e deve ter visto que existe uma grande divergência doutrinária sobre o ponto. Então, veja, nem os doutrinadores chegam num consenso sobre esse ponto específico. Alguns falam que não cabe a desapropriação dos bens pertencentes à administração indireta federal, que seriam os bens das autarquias, fundações, empresas públicas e das sociedades de economia mista federal. Alguns entendem que não cabe, porque essas entidades estão intimamente ligadas à União e os bens da União não estão passíveis de sofrer a desapropriação. Mas nós temos uma outra corrente que autoriza a possibilidade de se fazer essa desapropriação, que é a corrente que entende que pode sim fazer desde que exista a autorização do presidente da República. E para enriquecer essa questão, eu trago uma súmula do STF, a súmula 157. Essa súmula 157 diz que é possível desapropriar bens pertencentes à empresa pública ou sociedade de economia mista federal, desde que exista a autorização do presidente da República. Então, essa súmula deixa claro da
possibilidade de se praticar a intervenção, a desapropriação dos bens pertencentes a essas pessoas? Boa pergunta. Próxima pergunta da Karina Leite. Karina Leite faz a seguinte indagação: a emissão provisória na posse poderá ser feita mediante depósito? Qual o montante desse depósito? Sim, a emissão provisória na posse, Karina, deve ser autorizada pelo juiz e esse montante deve ser definido pelo juiz. E o artigo 15, que vem falando sobre a desapropriação, ou seja, o artigo 15 do Decreto-Lei 3365/41, vem falando sobre esse montante. Nós temos 4 opções nesse artigo 5º sobre o montante para se fazer essa emissão provisória na posse. A primeira situação: o juiz autoriza a emissão provisória na posse desde que se faça o depósito do preço oferecido pela administração, se esse preço for superior a 20 vezes o valor locativo do imóvel. Então, 20 vezes acima do valor de locação desse imóvel. Nesse caso, pode ser feito. O segundo ponto, também autorizado, é da quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, se tiver sido depositado um valor menor. O terceiro caso é o depósito do valor cadastral do imóvel, se ele tiver uma atualização do imposto territorial. Também tem essa possibilidade. E o quarto caso é a fixação direta pelo juiz do valor a ser depositado. Então, o valor do depósito, se é 20 vezes acima do valor locativo, a quantia de 20 vezes o valor locativo se o depósito foi abaixo, a decisão feita pelo juiz, ou então o valor cadastral do bem, se esse bem tiver a atualização fiscal no ano anterior. E temos aqui mais uma pergunta a ser discutida: qual a diferença entre desapropriação indireta e apossamento administrativo